Agora são 11h56, logo a mais está de volta, hoje com o tema intolerância alimentar. Bruna, cada vez mais a gente percebe bebês já apresentando intolerância alimentar. Por que tão cedo? No caso de bebê, seria mais pela introdução, né, da alimentação precoce, porque o ideal é que o bebê seja amamentado apenas com leite materno até os 6 meses de idade. E após isso ser introduzido a alimentação com papinhas, né, suco de frutas. E no caso de bebês, tem mães que introduzem muito cedo o leite, por exemplo, ou algum alimento com ovo, soja, que são alimentos alergênicos. E quando é bebê, o sistema imunológico ainda não está completamente formado, pelo menos até em torno de 1 ano, mais ou menos, não está completamente formado. Então, essa introdução precoce pode levar a desenvolver intolerância ou alergia alimentar. O ideal é que a mãe, então, tente realmente fazer tenha o início cuidado, da amamentação com leite materno, né? Isso. E existem casos, eu já vi, de intolerância também ao leite materno. Esses já são casos mais específicos. É mais raro, né? Mais raros, mais difícil. Normalmente a lactose, o leite materno tem a lactose como leite de vaca? Então, é que o leite materno, ele já é um leite preparado específico para o próprio bebê, né? Ele não é para ter alergênicos, né? A não ser que a alimentação da mãe possa interferir no leite. Por exemplo, mães que descobrem que o bebê está intolerante ao leite e à lactose, a mãe também tem que retirar da alimentação, porque muitas coisas que a mãe come passa para o leite e vai para o bebê. Na alimentação pode ser a alimentação da mãe que influencia o leite. Isso. Que aí pode o bebê ter alergia a isso, mas pelo fato da alimentação da mãe ter algum desses alimentos que ele tem intolerância, né? E quando se descobre a intolerância, a família toda precisa entrar no regime, né? Acompanhar para facilitar. Como é que foi no seu caso, Carla? Todo mundo acompanhou? Todo mundo. Tanto na minha casa como na casa da minha mãe, dos meus irmãos. A família em si, ela se torna solidária, até para que a criança possa se acostumar com aquela nova rotina dela. Ela tinha uma rotina onde era comum e agora a rotina dela não é tão comum. Então, para que haja a aceitação por completo, que no caso do glúten, ele não existe medicamento. O medicamento é a alimentação, é retirar 100% da alimentação da criança ou do celíaco os produtos. Os produtos, o trigo, a cevada, a malta. Então, hoje em dia, você tem que tirar 100%, porque senão a criança vai passar mal. E não é igual no diabetes, que a criança ainda pode fugir um pouquinho. No caso do celíaco, ele não pode fugir nada, é 100% 100%. Comeu, passou mal, comeu, passou mal. Então, se não há esse acompanhamento da família, essa ajuda de todos ao redor, a criança realmente se sente rejeitada e aí começa a desenvolver outros problemas, né? A falta de aceitação, a questão eu não sou igual ao meu amiguinho. Então, tudo por essa fase nós passamos. Mas assim, como a própria escola, o meio que ela estava, a sociedade que ela estava inserida, acolheu bem, começou a ensinar dentro da própria escola o que seria essa diferença. Então, como nós podemos, o que você pode, eu não posso, mas você pode, e a outra criança pode comer o que você pode. Então, aí, essa troca ajuda muito. Eu imagino, principalmente para criança, né? Porque precisa ter isso, essa questão dos outros em volta também estarem comendo. E vocês estavam comentando até da questão de resíduos, às vezes. Então, que até os utensílios, tudo isso tem que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Tá aí mais uma importância da família toda, talvez acompanhar. E você comentou conosco no intervalo que você também emagreceu. Bastante, bastante. Que a partir do momento que realmente você faz uma educação alimentar, você olha para o lado, como a gente estava comentando, você come com os olhos. Então, tudo é muito atrativo, o doce é muito atrativo, a bolacha, o iogurte que você compra. Então, para a criança, ainda mais a criança que está em formação, tudo chama a atenção. O que for mais colorido, que tiver um sabor melhor, um cheiro melhor, a criança vai, com certeza, querer. E no mundo deles é mais difícil. Se para o adulto, quando vai a um barzinho tomar cerveja, um celíaco não pode tomar cerveja, ele vai ter que optar por uma água, por um suco. Mas e se nesse restaurante que você está utilizando, eles utilizam a farinha, que é o comum,
né, você vai sim passar mal. Só de ter o contato. Só de né? ter o contato. É bem delicado. Teve um caso de uma criança, bem pequena ela, na escola, o coleguinha encostou no braço dele uma bolachinha recheada, essas que tem o recheio. Ele chegou em casa com o bracinho todo empolotado, só pelo contato com o recheio da bolacha. Então, realmente, é a sociedade. Eu, apesar de ter sido mais velha, os meus amigos ia jantar na casa de alguém, olha, eu vou fazer outra receita porque a Lécia não pode nada com leite. Então, assim, é difícil no começo. Você querer sair, por exemplo, comer uma pizza com os amigos, né? No domingo coisas corriqueiras. Ah, essa daqui não pode, tal coisa vai leite, tal coisa vai leite condensado, creme de leite, são várias coisas. E logo no começo era até engraçado, eles mudavam a receita, não, Alessia, vem, vamos fazer uma coisa diferente que ela possa comer. E isso é muito importante, sempre, né? E a intolerância está aumentando ou será que o diagnóstico que está mais fácil, está mais conhecido, isso busca-se mais? O diagnóstico também por essa questão do aumento da desbiose, né, da saúde intestinal, está cada vez mais ruim, né, devido ao tipo da alimentação hoje em dia. E pelo fato dessa desbiose estar acometendo muitas pessoas, isso está gerando a intolerância em um maior número de pessoas também. É possível a pessoa que é intolerante na infância, à medida que vai crescendo, acabar essa intolerância? Sim, a intolerância, ela não é para sempre, né? Então, você pode, até melhorando essa questão da permeabilidade do intestino, tratando a desbiose intestinal, tendo um intestino saudável, essa intolerância já pode desaparecer com esse tratamento só da saúde intestinal. Mas aí como isso precisa de um acompanhamento, de um profissional, porque como a Carla comentou, que a filha dela, qualquer contato vai passar mal. Então não dá para de vez em quando ela falar, vou tentar para ver se ela já não está mais intolerante e fazer com que ela passe mal. No caso da filha dela é uma alergia, né? Já é um caso mais complicado, ela não tolera nenhuma quantidade. No caso da intolerância, dependendo do grau de intolerância da pessoa, ela pode tolerar uma certa quantidade daquele alimento. Né? Como a intolerância, como a Alessia falou, que uma vez na semana, se você comer, você não passa mal, não pode ser uma coisa constante. Bacana. E Lécia, vamos aproveitar para mostrar um pouquinho dos produtos que hoje o mercado já oferece, que aí você tem ali leite, que aí já é de soja. Tem de soja, de arroz, porque a soja também é um alimento alergênico. Tem Sim, eu ia comentar até isso, que a Bruna falou, que a soja tem apresentado muita alergia, muita intolerância. E é sempre a opção que a gente pensa para quem não pode lactose. Isso, por isso que a indústria até já desenvolveu outras opções, né? Tem a bebida vegetal de arroz, né? Tem de aveia também. Os celíacos não podem a bebida vegetal de aveia, né? Então eles têm que ser só o de arroz, realmente. Aí a parte de massas, acho que quem diagnostica ou intolerância ou alergia ao glúten, acho que é a principal preocupação, né? E o meu pão, macarrão, acho que são as principais preocupações. Então, hoje em dia, a gente já consegue ter macarrão, bolacha, pães, tudo, sem trigo, sem aveia. Assim, hoje o que a gente tem que ver é que, mesmo sendo diagnosticado isso, a gente consegue ter uma alimentação tão gostosa, tão saudável, quanto quem pode comer o glúten, a lactose. São questões de readaptação, né? O primeiro momento, a readaptação, ela é um pouco mais difícil. Como eu estava conversando com a Carla antes de começar o programa, quando você diagnostica, a gente fica meio perdido, a gente não sabe por onde começar, o que eu vou fazer, o que eu tenho que mudar. Porque você quer fazer um bolo de aniversário, e aí o bolo, as receitas que você encontra na internet, todas vai uma xícara de trigo, leite condensado para o recheio. Então, você fica um pouco perdido ali no começo, mas depois que você passa essa fase de readaptação, hoje já existem várias receitas que mostram como você substituir o trigo por outras farinhas. Tem a farinha de arroz, a fécula de mandioca, tem algumas indústrias que já fazem um preparado pronto, a mistura de várias farinhas que podem substituir o trigo na mesma proporção. O leite, existe creme de arroz, que não é o creme de leite, creme de soja, leite condensado à base de soja. E saborosos. Tão saborosos quanto. Você vai fazer uma receita, você consegue chegar a alguma coisa que seja agradável ao seu paladar, seja gostoso e restringindo o que você não pode. Sempre um momento de readaptação, a gente sente, né? A gente estava acostumado com um sabor e aí você muda para outro.
Mas depois, com o passar do tempo, é uma alimentação tão gostosa quanto quem pode comer o trigo, quem pode comer os derivados do leite, não tem diferença nenhuma. Nesses anos que você descobriu sua intolerância, você percebeu uma melhora muito grande no mercado, né, em termos de produto? Muito. Antes, assim, a única coisa que a gente tinha no supermercado era leite de soja, era o único. E ele tinha um sabor residual muito forte, que é por isso que eu falo que eu não gosto mais, porque ele deixava sempre o mesmo sabor em todos os alimentos que ele era utilizado no preparo. Então era a única saída, era a bebida de soja, não tinha mais nada, né? Não tinha opção de um chocolate, não tinha uma opção de um leite condensado. Então naquela época era bem mais difícil. Hoje em dia, e eu acho que até assim de pouco tempo para cá, acho que de uns 5 anos para cá, que a gente começou a ver a indústria alimentícia realmente se preocupando com esse tipo de alimentos, desenvolvendo novas receitas, desenvolvendo ingredientes, itens que não fossem com leite, com trigo, com a soja, para atender esse público. A gente já percebe hoje uma gama muito maior de fornecedores do que havia antes. Antes era muito restrito quem trabalhava com esse tipo de alimentos. E a gente olha, é atrativo, são bonitos, são embalagens legais. E é possível, por exemplo, um pão bem macio, bem fofinho, sem o glúten? Sim. Que a gente que não está acostumado, eu sempre imagino, não, para ficar fofinho tem que ter farinha. Eu preciso da farinha de trigo para deixar aquilo bem fofinho. Pode né? ter a farinha de arroz. Exatamente. A farinha de arroz. Então é essa questão. É a substituição. O que a Alessia disse é muito importante. A dificuldade de você achar produtos, hoje nós temos uma gama de produtos que ainda bem a gente consegue suprir a necessidade, modificar o cardápio diariamente, mas é difícil, mesmo assim, tendo uma gama de produtos, você achar isso no mercado. Você não acha, você só acha em lojas especializadas. E a variedade também, ela é muito importante no dia a dia. Porque você vai no supermercado, você tem prateleiras e prateleiras para você poder escolher marcas e marcas. E às vezes você tem que se restringir a determinada marca. Mas o pãozinho, ele dá para se fazer assim, é muito saboroso. Porque eu acho que é mundial, né? Ninguém vive sem o pão. Não tem jeito, eu tenho uma tia que ainda fala, é um alimento sagrado. Já estava na Santa Ceia, ninguém nunca enjoou. Cada dia, né? Ninguém nunca enjoou dele. Eu falei, pois não pode ficar sem o pão. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar nosso bate-papo. Você que está aí, fique com a gente. Hoje, nosso tema, intolerância alimentar. Daqui a um pouquinho a gente volta.